Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Eu me deparei recentemente com esse desafio e achei ele interessante e ao mesmo tempo intrigante. Por isso eu trouxe ele aqui para vocês, eu vou resolvê-los e no final eu também farei a experimentação prática. Então, além de demonstrar todos os cálculos, eu vou demonstrar também experimentalmente que o resultado ele realmente está correto. Então, vamos lá e vamos resolver aqui o desafio. Nós temos o seguinte, nós temos que um cubo de gelo ele é jogado dentro de um copo de água. Ao derreter, o nível da água subirá ou irá permanecer aqui constante. Antes de resolver aqui o exercício, nós temos primeiro que representar para conseguirmos aqui visualizar como realmente isso irá ficar. Nós vamos colocar bem aqui, vamos desenhar aqui um copo, ficou um pouco mal feito, mas aqui é um copo. Vamos desenhar aqui o cubo de gelo, aqui será o cubo de gelo, aqui é o gelo, um G aqui de gelo. Aqui dentro tem a água e nós vamos partir do seguinte princípio, que esse volume aqui do gelo, esse aqui que é o volume aqui submerso, que está exatamente aqui, ao derreter, quando esse volume aqui ele derreter, ele vai ser igual a esse volume aqui, ou seja, o volume aqui do líquido. Você deve estar dizendo, sim, mas você já está dando a resposta. Sim, eu estou fazendo uma suposição e agora eu vou demonstrar via cálculos. Então, nós vamos nos atentar agora aqui a algumas fórmulas. Nós temos o seguinte, nós temos que a densidade aqui desse cubo aqui de gelo, densidade do gelo, vai ser igual a massa do gelo, dividido aqui pelo volume aqui do gelo. Sendo assim, a massa aqui do gelo é igual à densidade aqui do gelo, vezes o volume aqui do gelo. Vamos guardar isso aqui, pois nós vamos utilizar depois. Vamos utilizar aqui mais tarde. Analisando aqui esse cubo de gelo, nós temos também algumas forças elementares. Nós temos aqui que o empuxo, ou seja, um empuxo aqui, ele vai ser igual à força-peso, ou seja, essa força aqui, exercida pelo cubo de gelo. Partindo dessas forças aqui, nós temos que o empuxo, ele vai ser igual à força-peso. Nós temos aqui que o empuxo, ele vai ser igual a exatamente a densidade do líquido, vezes o volume submerso aqui do corpo, vezes a gravidade. E nós temos que esse P aqui é igual à massa aqui do corpo, ou seja, a massa do gelo vezes a gravidade. Partindo disso, nós podemos substituir aqui e igualar, ou seja, a densidade do líquido, que eu vou chamar aqui de água, ou seja, a densidade da água, vai vezes o volume submerso, vezes a gravidade. Ele vai ser igual a massa aqui do gelo vezes a gravidade. Como nós temos um G aqui e um G aqui, nós podemos simplesmente anular um com o outro. Então nós vamos ficar com o seguinte, nós temos que a densidade da água vezes o volume submerso vai ser igual a mg. Esse mg aqui nada mais é do que a massa do gelo, então não vamos confundir. Nós temos que o dA vezes o V sub é igual ao mg. E esse mg nós temos ele aqui embaixo, ou seja, mg é igual a dg vezes vg. Ou seja, a densidade do gelo vezes o volume aqui do gelo. Então, o dA, ou seja, a densidade da água, vezes o volume submerso aqui do líquido, é igual a dG vezes o VG. Daí, nós vamos também partir de outra premissa para resolver essa questão. Nós vamos partir da premissa da conservação da massa. Ou seja, a massa aqui do gelo é igual à massa da água presente aqui dentro do gelo. Então, nós vamos fazer o seguinte, que a massa aqui do gelo, ela é igual a dG vezes o VG. E a massa da água vai mudar apenas que o dA vezes o VA, ou seja, densidade da água vezes o volume aqui da água. É a mesma coisa, em vez do dG vezes o VG, nós temos dA vezes VA. Então, como dG vezes VG é igual a dA vezes VA, se nós pegarmos isso aqui e jogar aqui dentro, nós temos que o dA vezes o volume aqui submerso vai ser igual ao dA vezes o VA. Depois disso, nós podemos anular aqui o que é semelhante aqui, que tem de um lado e do outro multiplicações. Nós podemos anular aqui esse dA aqui com esse dA, e nós temos que o volume aqui submerso do nosso gelo vai ser igual ao volume aqui da água presente aqui nesse gelo. Esse volume aqui da água vai ficar aqui dentro aqui desse copo e ele simplesmente irá permanecer constante. Eu demonstrei isso de forma numérica e agora eu vou demonstrar de uma forma experimental. Nós vamos de início pegar um copo, vamos pegar um pouquinho de água e vamos pegar alguns cubos de gelo. Eu adicionei primeiro a água
Depois coloquei ali alguns cubinhos de gelo. Eu tinha alguns cubos de gelo na geladeira bem pequenos, então eu peguei ali uns 3 e joguei exatamente dentro da água. Então eu peguei um marcador preto e marquei exatamente o volume do líquido ali com o gelo. E esperei o gelo derreter. Veja que eu dei algumas mexidinhas ali com o dedo. De início o gelo ainda não tinha derretido, mas quando eu mexi de novo todo o gelo foi derretido e o volume permaneceu simplesmente constante. Então eu demonstrei de forma numérica e demonstrei também de forma experimental. Nós chegamos ao final de mais um vídeo e eu vou deixar aqui na tela final alguns vídeos bem interessantes, como esse das casas impressas em 3D e outro vídeo onde simplesmente eu detono todos os terraplanistas com um postulado feito por Erastótenes de Cirene, onde ele comprovou que a Terra era redonda apenas com a sombra projetada no fundo de um poço. Então, nos vemos no próximo vídeo.